Tal. Opa! Obrigado, Jefferson. Vamos seguir aqui na leitura do livro O Lar Cristão e Seus Deveres, parte 2. O apóstolo Pedro se limita a certos aspectos da responsabilidade do marido. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Coabitar com a esposa com entendimento é ter o relacionamento e os afetos adequados a ele, ordenados pela verdade, pelo conhecimento que o cristão tem do relacionamento aos olhos de Deus. E isso é extremamente importante, pois aqui reside a diferença entre o crente e o incrédulo nessas posições relativas. E cabe ao cristão agir em tudo isso, de acordo com o novo lugar em que ele foi trazido pela morte e ressurreição de Cristo. O marido cristão, portanto, habitará com sua esposa de acordo com a verdade de sua união com ela, conforme revelada na Escritura. Além disso, ele deve honrar sua esposa. E isso por dois fundamentos. Primeiro, no terreno natural, porque ela é o vaso mais fraco. Não há dúvida de que essa referência é a estrutura e a constituição mais delicadas da mulher, exigindo e merecendo um tratamento mais gentil e terno. De modo que, assim como a fraqueza constitui uma reivindicação de força para consideração e apoio, a esposa, como o vaso mais fraco, tem uma reivindicação sobre o marido por vigilância e cuidado atenciosos e amorosos. Ele deve dar-lhe honra, prestando a ela toda a atenção que sua natureza mais delicada exige. É possível, no entanto, que possa haver uma referência ao fato de que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E assim, ela mostrou ser o vaso mais fraco, sendo a primeira a cair por meio da sutileza do diabo. Mais vulnerável, especialmente por meio dos afetos, ela precisa e exige de seu marido cuidados vigilantes e ternos para protegê-la das tentações peculiares às quais, com sua natureza mais fraca, ela está constantemente exposta. Mas, em segundo lugar,
Essa exortação é fundamentada na graça, bem como na natureza, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro 3:7. Em Cristo não há homem nem mulher. Gálatas 3:28. Todas as distinções naturais, portanto, como constituindo qualquer superioridade relativa em Cristo, são abolidas. Ainda que o marido reivindique a sujeição natural de sua esposa, ele nunca deve esquecer que, se ambos são filhos de Deus, eles são juntos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17. E como tal, ele deve honrar sua esposa, pois esses laços naturais e essas conexões conjugais são apenas para a terra. E quando o Senhor vier para receber seu povo para si mesmo, maridos e esposas serão igualmente arrebatados nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E então ambos serão semelhantes a Cristo e estarão para sempre com Ele. A atenção a essa determinação é mais necessária pelo motivo dado, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pressupõe-se que marido e mulher se unam habitualmente em oração. E, portanto, o aviso é que qualquer falha do marido em honrar sua esposa tenderá a perturbar a harmonia de sentimentos e, assim, impedir a oração. Seria bom se todos os maridos e esposas cristãos ponderassem essas palavras com frequência, pois nas atividades deste tempo presente há grande perigo de negligenciar essa união em oração. E a menor perturbação da concórdia sempre os tentará a negligenciá-la ainda mais. Satanás sabe disso e, portanto, sempre procura obscurecer a paz desses relacionamentos, pois ele não se esquece de que é impossível para marido e mulher irem juntos ao trono da graça quando há discórdia, por menor que seja, no coração deles. O marido deve vigiar contra essa armadilha, lembrando-se da importância de suas orações não serem impedidas, pois quantas coisas estão constantemente ocorrendo em cada família que precisam ser derramadas diante de Deus. E como é abençoado quando marido e mulher podem ir juntos, com um só coração, em relação a toda dificuldade e perplexidade ao trono da graça. Algum comentário de irmãos? O irmão que está em comunhão?
4. Há uma coisa que o marido é ensinado a evitar. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Não sejais amargos para com ela. Colossenses 3,19. Pode-se pensar que, se o amor fosse garantido, não haveria lugar para a amargura. Mas é assim, na experiência real da vida, muitos maridos que verdadeiramente amam sua esposa proferem, em momentos de falta de vigilância, quando estão fora da presença de Deus, palavras precipitadas, que são tão amargas quanto fel para um coração terno. O objeto da advertência parece, portanto, o de garantir o exercício constante de um espírito de julgamento próprio, para que o marido possa evitar tudo o que possa incomodar ou irritar o espírito de sua esposa. A amargura, qualquer que seja a provocação, deve ser cuidadosamente evitada. Isso será feito com mais facilidade se ele se lembrar de sua responsabilidade de amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Oi, Ludmila, quer fazer pergunta? Sim, é que eu queria entender o que é coração terno, que eu não sei o que é. Eu não entendi essa parte. Um coração cheio de ternura, né? Amor, coração terno, terno quer dizer ternura, amor pela esposa. Na minha pesquisa aqui, terno, meigo, afetuoso, trocando em miúdos, ser carinhoso. Ah, sim, entendi. Obrigada. Boa pergunta, Ludmila. Isso aí. Ele está se referindo aqui, esse coração terno, está se referindo ao coração da mulher. E a mulher tem esse coração terno, um coração assim, de afeição, de meiguice, como os irmãos falaram aí. Muito Agora bom deu pra, isso. agora deu para compreender melhor. Tem um coração assim carinhoso, como foi falado. A mulher tem essa característica em seu coração. O homem, o homem não, né? O homem é um pouquinho grosso. Até quem está falando aqui também. Mas a gente tem que aprender com a palavra de Deus. E, e é isso aí que o irmão está citando, né? A gente tem que ter esse exercício de confiar no que Deus está falando. E uma das coisas que o irmão falou aqui é a gente lembrar de que devemos amar. Devemos amar o marido, ou seja, o marido deve amar a sua esposa.
E quando há essa lembrança e há essa ação realmente de amar, independente do que do que vem acontecer do lado da esposa, né? Qualquer ação, reação, qualquer comportamento dela, um homem pode evitar falar de uma forma grosseira, amarga e assim entristecer o espírito da mulher, irar a mulher também e assim criar uma confusão, né, no casamento, né? A mulher ficar desanimada, a ponto até de não querer nem orar mais. E o homem também, por ela não querer orar, acaba caindo na mesma armadilha, e aí ficam os dois sem fazer oração. Então, para se evitar essa questão, desse mal-estar em família, entre marido e mulher, um homem deve se lembrar do papel dele no Senhor, de amar a sua esposa. Ele lembrando e agindo dessa forma, ele vai evitar palavras duras. E vai se colocar na posição correta que o Senhor colocou ele e pediu que ele agisse dessa forma. Então, Deus honra quando a gente obedece a palavra dele. Com certeza vem bons resultados. Bons resultados. Isso é sem dúvida. Não sei se algum irmão quer falar mais um pouco aí. Tais, então, são as exigências divinas para o marido. Talvez pudéssemos nos esquivar delas, se não nos lembrássemos de que aquele que os ordena está sempre à mão para suprir a graça necessária e nos capacitar a andar de acordo com a sua palavra, com sua palavra. O poder para tal caminhada é encontrado no Espírito Santo que habita em nós. E na medida em que ele sempre nos leva a Cristo, descobriremos que o caminho assim indicado é de paz e bênção, levando-nos ao gozo de uma comunhão que antecipa, de forma evidente, aquela entre Cristo e a Igreja. Como Cristo para a Igreja, assim é o marido para a esposa. Portanto, para cumprir os deveres de um marido, é necessário que Cristo, em seu amor pela Igreja, esteja sempre diante da alma. E então, se os olhos estiverem voltados para Cristo, haverá transformação à sua semelhança, segundo a Coríntios 3:18. E a consequente expressão de Cristo no relacionamento que o marido mantém com sua esposa. Edward Dennett. Aqui a gente encerra. Parte 2. Vamos passar agora para a parte 3. O irmão aí se dispõe a fazer a leitura.
Vamos lá. O lar cristão, parte 3. Filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículos de 1 a 3. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Deuteronômio 27, versículo 16. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios capítulo 6, de 20 a 23. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Os filhos ocupam um lugar importante e muito abençoado na palavra de Deus. E tanto no Velho quanto no Novo Testamento, são encontrados aqueles cujos nomes são reverenciados em nosso coração, desde nossa infância, como exemplos de piedade e devoção a Deus quando ainda pequenos. José, Samuel e Timóteo. Para não dizer nada agora do menino de Nazaré, quem supera tudo, estão conectados com nossas primeiras lembranças das instruções dos pais da Escritura. Principalmente, no entanto, são os filhos do povo de Deus que são trazidos diante de nós. E é muito evidente que eles são os objetos de seu cuidado especial. Encontramos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, instruções muito minuciosas para a instrução deles. Deuteronômio 6, versículo 6, 7. Veja também capítulo 4, versículo 9, e o capítulo 11, versículo 19. E no 8º dia, após o nascimento, eles deveriam ser formalmente introduzidos nos privilégios do concerto do povo. Gênesis 17, versículo 10 a 13. Da mesma forma, no Novo Testamento, e como foi observado em um capítulo anterior, naquelas porções, Efésios e Colossenses, que lidam com a verdade mais completa da porção do crente em Cristo, bem como com a mais alta verdade da igreja. Temos não apenas determinações a esse respeito, mas também dirigidas aos filhos. O coração de Deus, fluindo para seus santos, inclui também os filhos deles dentro do círculo de suas afeições. E que pai há que, e pode-se acrescentar, que filho há que, recebendo o ensino bíblico, não se voltou
com grato regozijo para aquela cena nos evangelhos em que o Senhor Jesus, em sua infinita graça e ternura, toma as crianças em seus braços e as abençoa e diz, repreendendo assim seus discípulos: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, ou é o reino de Deus. Marcos 10, 14. Ou para aquela outra, onde, a fim de ensinar aos 12 uma lição necessária, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9, 36, 37. Precioso Salvador, bem-aventurada criança. Mas é antes para as próprias crianças, os filhos dos crentes, que este capítulo será abordado. E certamente elas serão encorajadas a considerar as palavras que acabaram de ser citadas e que Deus fez com que fossem escritas para a orientação delas, pelas evidências de seu amor e cuidado. Como de fato, quando o Senhor veio à noite e chamou o menino: Samuel, Samuel, este respondeu: eis-me aqui. E finalmente disse, depois que Eli lhe ensinou que era que o chamara: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim que toda criança, aqui está em 1 Samuel, capítulo 3, 3 a 9. Assim que toda criança que pode ler estas páginas possa desejar tomar a mesma atitude de simples sujeição à palavra de Deus. Aqui os irmãos até explicam, né, essa partezinha aqui, que o Senhor chamou Samuel, 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 e Samuel respondia assim, eis-me aqui. E aí ele ia falar com o profeta Eli, pensando que era Eli que estava chamando. Mas aí Eli percebeu que era o Senhor e ensinou a ele, a Samuel, a falar da maneira correta. Quando você for chamado, então fala assim, fala, Senhor. Ou seja, Samuel reconhecendo que é o Senhor chamando ele, não Eli. Diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi ensinado por Eli a responder ao Senhor da maneira correta. É essa cena aqui. As instruções dadas são muito breves e muito simples, embora compreendam todo o círculo da vida dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto é agradável no Senhor. É de suma importância observar que os filhos de quem falamos, são, portanto, colocados em responsabilidade pessoal direta para com o Senhor, colocados sob a autoridade dos pais, eles são, ao mesmo tempo, reconhecidos como estando sob responsabilidade para com Cristo.
e, portanto, sua obediência deve ser prestada no Senhor. Isso define imediatamente o caráter e o limite do dever deles, pois os mandamentos dos pais, quando corretamente dados, têm uma sanção divina, de modo que os filhos não apenas obedecem aos pais, mas também ao Senhor. Por outro lado, nenhum mandamento poderia ser obrigatório para aquele cuja obediência no Senhor não pudesse ser prestada. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Não poderia ser justo para a criança fazer qualquer coisa que fosse pecado contra o Senhor. A harmonia entre os dois, o dever e o limite, é muito bela porque perfeitamente exemplificada, deixa eu dar uma lida aqui. É muito bela porque perfeitamente exemplificada, né? Deve estar faltando aqui uma palavrinha aqui. É exemplificada na vida do Senhor Jesus quando ele era criança. Tinha 12 anos de idade. José, seu pai, como se cuidava, e sua mãe o levaram a Jerusalém para a festa. Em seu retorno, ele ficou para trás em Jerusalém. Ao descobrir sua ausência, José e Maria voltaram para Jerusalém, procurando-o, e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência ou entendimento e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Lucas capítulo 2, 42 a 51. Nesse belo incidente, temos as duas coisas: a responsabilidade da obediência e seu limite diante de Deus. Em perfeito ajuste, o Senhor em graça, tendo se tornado um filho, toma o lugar de um filho e, como tal, reconhece sua responsabilidade e obediência a José e Maria, enquanto, ao mesmo tempo, ele reconhece e afirma que ele deve tratar dos negócios de seu pai. Filho, disse Maria, por que fizeste assim para conosco? Palavras que, independentemente de sua ternura, implicavam uma reprovação. Mas a resposta dada silenciou toda a reclamação. Não sabeis, porventura, como deveríeis saber, que meu pai tem o primeiro direito sobre mim e que, portanto, ao me ausentar de vós, eu estava agindo em obediência a ele?
Assim, o Senhor Jesus também é o exemplo perfeito do Filho e é acrescentado a fim de enfatizar esta verdade. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Algum comentário de algum irmão? Essa parte que a gente que leu aqui, o irmão está falando de que a obediência do filho em tudo aos pais tem um limite. Obedecer em tudo no Senhor. Porque se o pai ou a mãe pedir para o filho fazer algo que é pecado, ele aí tem o direito de não obedecer, porque ele aí está sendo contra o Senhor. Se ele for obedecer, ele está pecando contra o Senhor. Então existe esse limite, obedecer em tudo, mas em tudo o quê? E que aquilo que for em conformidade com Deus, que os pais e que o pai e a mãe estiver dando ordem. Se o pai e a mãe estão dando uma ordem a um filho que é algo lícito diante de Deus, o filho tem a obrigação de obedecer. Mas se é algo errado, o filho não tem essa obrigação de obedecer, porque ele tem que obedecer tudo aos pais, ao pai e à mãe, mas no Senhor. Então é muito importante que os filhos, né, aprendam a respeito do comportamento, o que é o pecado, e assim obedeça a seu pai e a sua mãe. Se houver algo que esteja fora do, do controle da questão de Deus, né, da palavra de Deus, então o filho não deve fazer esse tipo de coisa. Ou seja, obedecer em tudo aos pais no Senhor, e não na carne, é ao Senhor, no Senhor. Então, um exemplo, se um pai pedisse para o filho roubar é pecado. Ele não deve fazer isso. Mas se o pai dá uma ordem a um filho, que está dentro das coisas lícitas, das leis de Deus, vamos colocar assim também, né? Aí o filho tem que obedecer, sim. Ele deve essa sujeição. Primeiro, a sujeição a Deus. E então, aos pais. Podemos agora examinar um pouco mais de perto a natureza da responsabilidade dos filhos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Obedeçam aos seus pais em todas as coisas. A posição dos filhos, portanto, é de completa sujeição e brota naturalmente do relacionamento que existe entre eles e seus pais. Mas, além de todos os relacionamentos naturais, o que persiste aqui é a vontade do Senhor. Pois foi ele quem deu a cada um seus respectivos lugares e, portanto, quem exige que os filhos sejam obedientes a seus pais, quem exige que os filhos sejam obedientes a seus pais, e esse fato eleva imediatamente a responsabilidade de um filho à luz de sua presença, e, ao mesmo tempo, mostra que a obediência deve ser prestada
no Senhor. Mas em que, pode-se perguntar, reside a verdadeira obediência? Ou quais são as características da obediência? O que a distingue, acima de tudo, é a aceitação da autoridade que tem o direito de comandar. Pois quando reconheço que minha própria vontade não tem lugar, que é a vontade de outro que tem que dirigir e controlar minhas ações, aceito e mantenho a atitude ou obediência. E isso é essencial, porque então sou libertado da tentação de julgar os mandamentos que posso receber. Costuma-se dizer que o principal requisito de um bom soldado é a obediência inquestionável. Assim também um filho. Sua obediência, dentro dos limites definidos pelas palavras no Senhor, deve ser inquestionável. E só pode ser assim quando a posição de sujeição aos pais é fiel e plenamente aceita. A verdadeira obediência também será pronta. A obediência adiada é muitas vezes desobediência em uma de suas piores formas, e certamente revela tanto a insubmissão quanto a vontade própria, pois assim que o comando é dado, a obrigação é compulsória. E cada momento de atraso, a menos que permitido pelos pais, é a afirmação e o prolongamento da oposição à autoridade deles. O Senhor nos deu uma ilustração relacionada a isso e do seu perigo, numa das suas parábolas. Filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Mateus 21, 28 a 30. 28 e 30. Assim, neste caso, é mais do que provável que o filho quisesse obedecer. Quando respondeu: Eu vou, Senhor. Mas deixando a execução da ordem que recebeu e, sendo assim desobediente, ele ainda se demorou e, no final, não obedeceu a seu pai. Ou seja, ele disse, eu vou, mas não foi. Como nosso Senhor nos mostra aqui, o filho que disse a princípio, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi, era mais obediente do que o mentiroso que disse, eu vou, mas não foi. Esse perigo é muito sutil. Assim, uma criança muitas vezes raciocinará. Tanto faz fazer isso agora ou daqui uma hora. E no que diz respeito a determinado assunto, pode ser que seja assim. Mas deve ser lembrado, não apenas, como já foi dito, que a obrigação de obedecer é imediata, mas também que o hábito de deixar de obedecer pode logo se formar. E então, o próximo passo pode ser a falta de vontade de obedecer. Portanto, nunca é demais enfatizar a importância de uma resposta imediata a cada comando recebido. A obediência deve ser com disposição e imediata, ou como a Escritura ensina no caso dos servos. Deve ser fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6. Todos, de fato, perceberão
que uma mera obediência exterior, uma obediência que é prestada com relutância, que não seria prestada a menos que fosse compelida, não é obediência alguma. A verdadeira obediência só pode brotar do amor. Como duas linhas de um hino dizem: o amor faz nossos pés dispostos em pronta obediência se moverem. Ou ainda, como nosso Senhor ensina a seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Paulo cita o mesmo quando diz: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. Da mesma forma, a obediência aos pais só pode brotar do amor, pois o amor tanto gosta de agradar quanto teme ofender. Sim, ainda mais, o amor considerará uma honra ser usado para fazer algo. É assim com os anjos no céu. A felicidade deles consiste em fazer a vontade de Deus. E a felicidade temporal dos filhos que amam seus pais consistirá em grande parte na obediência à vontade deles. Para que não haja engano, podemos perguntar de forma definida: existe algum limite para a obediência que um pai pode exigir de seus filhos? Já citamos isso. Mas o assunto é tão importante que parece aconselhável abordá-lo mais detalhadamente. As palavras, então, no Senhor e agradar no Senhor, definem como pensamos tanto a natureza quanto o limite da obediência dos filhos a seus pais. Isto é, em primeiro lugar, a obediência nunca adquire seu caráter adequado, a menos que o próprio Senhor seja o objeto diante da mente. Ela deve ser prestada como se fosse para ele, para aquele que dá aos pais e aos filhos suas respectivas posições. Em segundo lugar, a menos que a ação requerida possa ser feita no Senhor, ela não é obrigatória. Se um mandamento for dado por um pai a um filho que não pode ser obedecido com uma boa consciência diante do Senhor, então isso não tem força em sua presença. Este princípio é constantemente afirmado na Escritura. Assim, somos instruídos a estar sujeitos às autoridades superiores. Mas quando Nabucodonosor ordenou a Sadraque, Mesaque e Abdenego que se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que ele havia estabelecido no campo de Dura, eles responderam: não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 14 a 18. Pedro e João também, quando proibidos de falar ou ensinar em nome de Jesus, responderam: julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4, 18 e 19. Portanto, embora Deus confira autoridade aos homens nos diferentes relacionamentos da vida, ele nunca abdica dos seus, ou sofre qualquer reivindicação humana para limitar sua própria supremacia. O Senhor Jesus disse assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Veja também Lucas 14, 26.
Os filhos, então, devem estar em completa sujeição aos pais, exceto no único caso de suas ordens entrarem em conflito com a autoridade e as reivindicações do Senhor. Fazendo essa exceção e até enfatizando-a, os filhos devem ter muito cuidado para não reclamar em casos duvidosos. Eles devem ter certeza de que há posição às reivindicações do Senhor no comando dos pais antes de se aventurarem a recusar a obediência. Ou seja, eles devem ter certeza de que há razão para um passo tão grave e solene não vem de fantasias próprias, mas da convicção do que é devido ao Senhor, pois é Ele quem deu a seus pais o lugar de autoridade suprema na família. E, portanto, é somente quando for para a sua própria glória que essa autoridade pode ser desconsiderada. Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, pois isto é agradável no Senhor. Colossenses 3:20. Não se supõe nesta determinação na medida em que a epístola é dirigida aos crentes, que qualquer ordem dada pelos pais possa entrar em conflito com a autoridade do Senhor. E a adição das palavras, pois isto é agradável no Senhor, define o círculo da extensão e supremacia da autoridade dos pais, como acabamos de explicar. Assim vemos que os pais são absolutos em seu próprio círculo. O círculo descrito por Deus, mas este círculo está incluído dentro do maior, sobre o qual o próprio Senhor é supremo. A obediência é obrigatória por 2 motivos. Primeiro, porque isto é justo. Efésios 6:1. Ou seja, Deus declara que a obediência é a coisa justa a ser prestada pelos filhos a seus pais, que é adequada para o lugar do pai para comandar e para o lugar do filho para obedecer. Em segundo lugar, diz, porque isto é agradável no Senhor. Colossenses 3:20. Aqui, os filhos são lembrados de sua responsabilidade e incentivados pela garantia da aprovação do Senhor em seu caminho de sujeição. E o valor que Deus atribui à obediência de filhos pode ser extraído de sua estimativa de desobediência. Assim, na lei, lemos: maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. Aqui as referências. O apóstolo também qualifica a desobediência aos pais como um dos sinais característicos dos tempos difíceis dos últimos dias, 2 Timóteo 3, 1 e 2. E de grande corrupção moral também. E o menor conhecimento dos fatos da vida mostrará abundantemente que o primeiro passo em uma carreira descendente muitas vezes começou com a desobediência aos pais. Escreva as histórias de todos os pobres filhos e filhas, pródigos que, no momento presente, estão procurando satisfazer sua fome com as bolotas que os porcos comiam, e descobrirá que a raiz de toda a sua miséria temporal pode ser rastreada até a vontade própria e a insubmissão em seu lar paterno. Portanto, por meio de encorajamentos e advertências, os filhos são lembrados do valor que Deus atribui à obediência aos pais. Que cada filho, então, evite
a tentação da desobediência como uma das armadilhas mais perigosas de Satanás e seja encorajado a sempre manter o lugar de sujeição à vontade dos pais, sabendo que é agradável ao Senhor. Aqui parece que continua. Deixa eu ver até onde. Está terminando, né? A gente pode seguir aqui. 2. Temos outra palavra em Efésios. Citada é verdade da lei, mas aqui reafirmada quanto à sua força moral, para expressar o que é devido pelos filhos a seus pais. Essa palavra é honra. Honra teu pai e tua mãe. Se a obediência descreve a responsabilidade dos filhos quanto à conduta e ação, honra expressa antes o que deve ser seu sentimento habitual em relação aos pais. É uma palavra particularmente solene, pois é a mesma usada por nosso bendito Senhor quando ele disse que todos os homens honrem um filho, como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. João 5:23. Na verdade, esse é um termo que descreve da verdadeira piedade do filho. Pois para honrar seus pais, os filhos devem não apenas reconhecer a posição e o direito de controle de seus pais, mas devem estimá-los e reverenciá-los, conforme estabelecido em sua posição de autoridade pelo Senhor. Portanto, o filho que honra seus pais quererá apresentar-lhes as expressões exteriores de homenagem e respeito. Valorizará seus conselhos e instruções. Obedecerá a eles em sua ausência como em sua presença. Evitará tudo o que possa lhes causar dor ou tristeza. Se alegrará em deixar seus sentimentos e desejos. E de todas as maneiras possíveis, por palavra, maneira e ação, se regozijará em lhes conceder o devido respeito e a atenção filial que pertencem à posição para a qual foram divinamente designados. Desejamos recomendar este assunto à atenção dos filhos dos crentes, que eles reflitam com frequência sobre suas responsabilidades para com os pais. Responsabilidades que o próprio Senhor ordenou a eles, porque ele os trouxe como filhos de seu povo, a um relacionamento imediato com ele na terra. É diante dele, portanto, que eles são responsáveis. E se esse pensamento apenas gerar, mesmo da maneira mais fraca, um sentimento de fraqueza e incapacidade e um clamor a ele por ajuda, aquele que os colocou nessa posição de responsabilidade certamente os sustentará. E sendo criados pelo cuidado de seus pais, na disciplina e admoestação do Senhor, eles serão levados adiante para um conhecimento pessoal dele como seu Salvador, bem como seu Senhor. E então será seu gozo ser contados, juntamente com seus pais, entre os seus redimidos. A gente encerra aqui essa parte dos filhos. Próxima semana, se o Senhor permitir, estivermos aqui, a gente lê aqui paz.
Dal, por favor, coloca o link aí no chat aí. Certo, vou colocar aqui.